A paz do Senhor para todos. Hoje eu estou encarregado de estar trazendo a ministração da parte de Deus para vocês. E algo que Deus falou comigo, muito importante, é que em toda a caminhada cristã, a gente precisa nos manter santos. Para quê? Para que a gente possa ver o Senhor, para que a gente possa ter uma intimidade com Deus. A santidade ela é essencial. A santidade é a separação do mundo, né? Deus quer que a gente esteja separado do mundo. Uma coisa importante que Deus falou dentro disso tudo aí, é que às vezes a gente na nossa caminhada, a gente tem dificuldade de vencer alguns tipos de pecados. A gente tem dificuldade de vencer alguns tipos de desejos. A gente tem dificuldade de nos manter separados de algumas áreas. E conversando com Deus, o Espírito Santo ministrou no meu coração que é muito importante que a gente, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal. É importante a gente saber que quando a gente mantém uma conexão com o pecado, quando a gente mantém uma conexão com a origem do pecado, é muito difícil a gente se livrar daquele pecado. Por exemplo, às vezes você está caindo no mesmo pecado o tempo todo e você não consegue vencê-lo. E você fica pensando assim, por que eu não consigo vencer? E uma das coisas que te impede de vencer esse tipo de pecado que você está constantemente caindo, é que você não cortou ainda a origem com esse pecado. Você precisa saber aonde esse pecado começa. Às vezes você está orando, você está até jejuando, não orando tanto assim como deveria, mas até está tentando. Mas aí, de repente, alguma coisa começa a te lembrar, alguma coisa começa a te fazer ir de encontro a esse pecado. E daqui a pouco, quando você vai ver, você já foi pego por ele e você não sabe por quê. Então é importante você cortar a conexão, aquilo que te conecta com o início do pecado. A aparência do mal é que vai te fazer pecar. Então quando você encontra uma pessoa andando na rua, você pergunta para a pessoa assim, o que você está fazendo? A pessoa que está andando na rua não vai te responder, eu estou fugindo. A pessoa, quando ela foge, ela corre da maior forma que ela consegue. Ela sai correndo e o que acontece? Você consegue ver que a pessoa está fugindo de alguma coisa, porque ela está correndo, ela está desesperada. Então, a Bíblia não fala que nós temos que fugir do mal, a Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal, fugir da origem, aquilo que te conecta com o pecado, aquilo que te leva a pecar. Então, corte a origem. Se a origem for a internet, se a origem for uma pessoa que você se encontra, se a origem... Cuidado, fica ligado, corte a origem com o pecado. Pensa bem aonde começa o pecado, aonde que é o início, o que está te levando a cometer esse erro. É importante você cortar a conexão com esse pecado. Isso vai ser importante, isso vai ajudar vocês bastante na caminhada de vocês com Deus. Tá ok? Então, tá aí um conselho para vocês estarem vencendo, caso seja a situação de vocês, estarem vencendo esse tipo de pecado. Tá? Todos nós temos áreas que precisamos vencer e nós precisamos cortar as áreas débeis da nossa vida. Não adianta você ficar vindo com a desculpa assim, mas eu tenho uma área débil na minha vida. Todo mundo tem a sua área débil na sua vida. Então a minha é essa, então não tem como. Esquece isso. Você precisa cortar as áreas débeis da tua vida para que Satanás tenha dificuldade para tentar você. Tá? Você precisa... cortar essa conexão, tá ok? Cortar essas áreas débeis, essas áreas que Satanás vem rapidamente, que ele consegue te fazer você cair constantemente nela. Então, começa a se fortalecer para que essas áreas não sejam mais débeis, para que você esteja firme nela. Em nome de Jesus, firme no Senhor. Você só consegue vencer o pecado através da oração, do jejum, da busca intensa com o Espírito Santo. Fora, se você não estiver fazendo isso, não adianta nem tentar cortar a conexão com o pecado, porque daqui a pouco você vai pecar de novo. Você precisa orar, jejuar, se encher do Espírito Santo da maior forma que você consegue, se encha dele, tenha intimidade com ele, e esse é um dos segredos que você pode continuar. Depois que você está orando, jejuando, corte a conexão com o pecado. Observe aquilo que te leva a pecar e corta isso da tua vida, em nome de Jesus. Tá? Então esse uma das coisas que Deus pediu para que eu estivesse deixando para vocês aqui hoje, tá ok? Então em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração para quem vai no culto. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Shalom a todos. Paz.